Boa noite. Boa noite, Vê. Boa noite, Di. Henrique. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Eu falei Di. Boa noite. Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos. Muito porque eu tô gritando, é isso? Entrou. Samantha já entrou também. Boa noite, gente. Vamos chegando, estamos ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Diego tá falando que eu tô gritando. Verdade, gente? Tá muito alto? Eu falo um pouquinho alto mesmo. Mas tá bom, né? Baixinho demais também não vai dar pra ouvir. Muito bem. Muito bem. Hoje sextou, né? Sextou. Hoje a nossa live não é terça-feira, como a gente tá acostumado a fazer. Hoje vai ser no sextou, devido às agendas. E na sexta-feira todo mundo fica mais animado. Mas vocês estão mais animados mesmo na quarentena? Como é que é a sexta-feira de vocês? Vocês ficam animados? Igual ficava, né, antes? Ah, sextou, sextou. É a mesma sensação? Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, não é, né, Diego, a mesma sensação. Não dá pra sair, né? Sim, sim. Trabalhando normal, né, Vê? Lia, boa noite, entrou. Sextou em casa. Sextou em casa, mas sextou, né, gente? Sextou. Sextou em casa, mas sextou. Vamos lá. Eu quero dar 3 recadinhos aqui pra vocês antes de iniciar. Eu tô com ele anotado aqui. A pedido de uma seguidora, a gente vai fazer um sorteio em breve aqui no nosso perfil relacionado a essa série. Pega esse sonho. Não vou contar, vai ser mistério, depois eu conto pra vocês, mas só pra vocês ficarem curiosos que vai rolar um sorteio bem bacana, tá? Fiquem de olho aí, ó. Fiquem de olho. Boa noite, Cris. Sarinha entrou também. Vânia, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. O outro recado é que a semana que vem não vai ter live. Eu quero choros. Cadê? O pessoal chorando. Não vai ter live, gente, a semana que vem, tá? Porque eu vou fazer um curso, mas é por um bom motivo. Eu vou participar de um curso dado pelo Claudemir, do Instituto Seeds of Dreams, sobre a filosofia Disney. Então, eu tô super empolgada pra fazer. E é um curso ao vivo, não é um curso que vai ficar, né, disponível. É virtual, claro, mas ele é ao vivo, então eu tenho que estar lá e é à noite. Então, eu não vou conseguir fazer as lives, tá? A Vê chorou. Ah, que bom. Eu quero que vocês chorem mesmo, porque não vai ter a live, gente. Eu quero choro, eu quero lágrimas, por favor, porque não vai ter live. Mas teremos outras coisas que também faz parte de algumas surpresas. Teremos outras iniciativas aqui no perfil durante a semana que vocês vão ver, então acompanhem, tá? E na outra semana a gente vai... Pra boleta, gente, o pessoal, só por Deus. Na outra semana a gente vai chamar novamente, a gente vai estar novamente com o Lucas Madaleno, não dentro da série Pega Esse Sonho, mas como a gente já tinha conversado, foi um sucesso realmente as dicas dele, a gente vai fazer uma vez por mês uma live com ele para perguntas e respostas
nessa parte financeira, né? De planejamento financeiro, tudo que vocês têm dúvida. E vai ser bem bacana, tá? E na outra semana, deixa eu olhar aqui, porque a data aqui, né? 28 de julho, na terça-feira, a gente volta com o 5º episódio da série Pega Esse Sonho. Com uma pessoa muito especial, também não vou falar ainda, é surpresa, mas uma pessoa muito especial, muito querida. E eu vou trazer alguns aspectos mais técnicos. Fiquem de olho que vai ser bem interessante. Sempre quando eu falo aspectos técnicos, gente, sempre vai ter alguma coisa comportamental. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas sempre tem algo comportamental por trás. Como eu disse na outra live, nós somos uma junção, uma combinação de vários aspectos para fazer dar certo, né? Então vamos lá. Na semana passada a gente teve a live com a coach Sandy e ela trouxe alguns conceitos falando sobre crenças limitantes, sobre como a gente pode substituir as crenças limitantes. Ela trouxe uma técnica que a gente pode aplicar no dia a dia, muito interessante. E se você não viu as outras lives da série, vai lá no meu IGTV, tá lá a série Pega Esse Sonho, dá pra ver as lives anteriores, tá? Se você já viu as lives até agora, você já deve ter percebido um ponto em comum entre elas. O poder do hábito. A gente falou com o Lucas Madaleno, que é o consultor financeiro, sobre a importância de se criar hábito de guardar dinheiro, hábito de pensar em gerar renda extra, hábito de colocar no papel tudo que você ganha, tudo que você gasta para conseguir realizar seus sonhos. A gente viu com a coach que tudo que a gente treina na nossa mente repetidamente é um hábito, né? Claro que o hábito ele é algo repetitivo, algo que você faz repetidamente. Então, tudo vai se basear no poder do hábito. E aí é por isso que eu chamei a psicóloga Samantha para esse bate-papo, pra gente ir um pouco mais a fundo no que esse poder do hábito pode fazer por nós, tá? De ruim e de bom. Bom, tem os dois lados, porque depende de onde você direciona. Então, a gente vai ver o que a nossa mente, o que o nosso psicológico pode fazer, né? Qual é a influência dele nos nossos hábitos. E a Samantha, bom, falando um pouco da Samantha, ela é psicóloga clínica, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu confio, que eu sei do trabalho dela, faz um trabalho incrível, ajudando as pessoas no combate à depressão, a transformar a vida das pessoas. E assim, vocês vão adorar a Samantha, eu tenho certeza que ela vai compartilhar aqui, e de muito bom grado. Já deixo aqui minha gratidão a ela por querer compartilhar um pouco da experiência e desse conhecimento, tá? Eu vou chamar aqui a Samantha pra gente não demorar mais, vamos ver se vai dar certo. Por que não tá indo? Tá indo. Calma aí. Chamando a Samantha do Coruja na Vida. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Oi! Oi! Nossa! Tudo bem? Cara, que maravilhoso! Meu Deus! Agora Desculpe. eu gritei, desculpa, eu devo ter assim... Olha, foi um agudo agora. Assim. Meu Deus! Céu! Maravilhosa. Obrigada. Eu vou tirar aqui o fone porque fica... O fone atrapalha, mas é que eu não queria que vocês ficassem ouvindo os... Porque aqui tem fundos, né? Vocês vão ouvir alguns fundos aí. Ah, mas isso é natural, ainda mais agora, na época, todo mundo em home office. A gente ouve som de tudo, quanto é forma. É uma maravilha. Falei, vou colocar o fone para ver se melhora, mas tá indo. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa, cachorro latindo, essas coisas, é o fundo. Vocês não assustem, tá? Não, nem assusta mais não. A vibe, eu tinha que ficar bonita, amada. Meu tinha Deus. que arrumar para poder falar com você, né? Tinha que dar um trato. Maravilhosa, Sam. Maravilhosa. Boa noite. Seja Boa noite, obrigada, viu, pelo convite. Obrigada de verdade, muito bom falar sobre isso. Sim, eu que agradeço, viu? Agradeço muito aqui a sua presença, a sua boa vontade em compartilhar com a gente, viu? De verdade. É um muito prazer obrigada. para mim. Pode me chamar sempre que eu sou dessas. Eu sei. Nós duas somos dessas. Somos. Pai, somos demais.
Sua irmã também, né? A gente sabe. Também, tá aí, já tá aí também. Ela, meu filho, já tá todo mundo ali. É assim mesmo, assim mesmo. Vamos lá, Zé, vamos lá. Já vou Vamos começar com uma, lá. tá? Primeira pergunta. Vou olhar aqui na minha colinha. Samantha, qual o papel do nosso psicológico, da nossa mente, quando o assunto é criar e manter hábitos? Tá. Eu também tô com várias escolas, tá? Sinto em dizer. Também tem aqui, ó. A gente tá, né? Cheio de apoio. Tô cheia de apoio. Tô com vários Pois, apoios. isso quer dizer preparo. Isso, pra gente, né? Não pode deixar escapar nada. Não. Quando a gente vai falar de qual que é o papel do psicológico, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente fala psicológico, nós estamos falando de emoção e de comportamento. Então, o hábito por si só, ele é a repetição de um comportamento até que ele se torne automático, tá? Então, daí a gente já tem a ideia do quanto a questão psicológica, ela influencia na criação e na mudança do hábito. Por quê? É a base disso é o comportamento. A base do hábito é o comportamento. Uhum. Então, os nossos comportamentos, né, eles são todos guiados pelo que a gente pensa. E quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda o que a gente sente e muda o nosso comportamento. Então, quando a gente cria, né, um hábito, né, a gente está tentando mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir. Uhum. Esse é o conjunto, né? É uma sequência que é a básica. A gente pensa, sente e se comporta. Então, o hábito sendo, né, uma mudança de comportamento, naturalmente, a questão emocional e a questão do comportamento, eles que compõem essa mudança, né, ou essa criação, aí a partir do momento que a gente realmente quer mudar e criar um hábito. Uhum. Sim, sim. Que é a base, né? É a base, não tem jeito. A base, exatamente. Porque Uhum. a questão da porque a nossa mente, o nosso psicológico é formado por emoção e comportamento. Vai mudar um hábito? Você vai mudar comportamento. Só que para mudar comportamento, você vai mexer em tudo isso. Você tem que mudar uma forma de pensar, você vai ter que mudar toda uma ideia, né? Toda uma construção, alguma coisa que era fixa para você. Mas a sorte é que dá para mudar. É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A sorte que a gente tem é que a gente tem a certeza de que dá para mudar. Dá Agora, para mudar. fácil não é, né, Zé? Não. Não, 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 não é. É, o processo, ele tem que ser, primeiro que a pessoa tem que, a gente precisa querer, né? Tentar se motivar de algumas formas, a gente, né, vai falar sobre isso, mas Uhum. não é fácil, e a gente tem que ter clareza sobre algumas coisas, né? Porque quando a gente inicia a ideia de mudar um hábito, a gente pensa no objetivo. Uhum. Então, a gente vai pensar, quero criar o meu hábito, né? Ou estabelecer o hábito para perder peso, por exemplo, né? Ou ter uma vida mais saudável. Eu vou logo no meu objetivo. Eu olho a Beyoncé, eu quero aquilo ali, ó. Eu quero virar a Beyoncé. Uhum. Não é que a gente vai chegar na Beyoncé, né? É só modo de dizer. Mas até, né? Isso, aquilo ali tem um processo. Existe um processo. E a gente se esquece disso. É exatamente porque a gente não pensa no processo, é que a gente se desmotiva, que a gente acaba se perdendo pelo caminho e acaba achando que nada dá certo. Exato. Então, é delicado por isso, porque não é fácil, mas se a gente entende algumas coisas desse processo e não foca só no objetivo final, a gente entende que é possível. Não é fácil, não é simples, mas é aquela história, né, aquela velha história de um dia de cada vez. É isso, Uhum. é um dia de cada vez mesmo. E Sim. aí tem as pequenas vitórias, né? Tem aquele momento que a gente acaba dando um passinho para trás, mas Uhum. que é possível. Isso a gente consegue fazer. Uhum. Graças a Deus, né? Graças a Com Deus é possível. certeza, Senão, com tá bom. certeza. Né? Bom, a próxima. É certo que a gente fica assim, a gente fica bom naquilo que a gente repete. Sim. Aquilo que a gente pratica, a gente fica bom. E tudo que a gente. Uhum. Né? Então, como que a nossa mente pode nos auxiliar a manter e criar bons hábitos
e Uhum. eliminar os maus. Ou substituir, né? Enfim, os maus Sim. hábitos. Tá, vamos lá. É, quando a gente começa a falar sobre criar hábitos, a gente precisa entender primeiro qual que é a construção do hábito. Então, o hábito ele é formado por estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, Uhum, essas quatro palavrinhas são especialíssimas nesse processo, porque elas a partir delas é que a gente vai realmente, seguindo algumas estratégias, conseguir atingir o objetivo de criar o hábito. uhum, Já do outro lado, quando a gente fala dos maus hábitos, né, a gente vai depois, né, poder falar um pouco mais, o eliminar ele fica até entre aspas, no caso, uhum. porque a gente até consegue quebrar, mas eliminar totalmente, talvez não. Então, aí a gente consegue fazer. Num Oi? back-office, vai. Ele fica, o mau hábito, ele Isso, fica no back-office. isso. Fica. Tanto quanto o bom hábito. Quando a gente passa, por exemplo, um tempo, sempre fez atividade física, isso virou um hábito para a pessoa e, de repente, por algum motivo, ela para de fazer. Hum, Tá guardado lá, porque a repetição, né, a consistência fez com que isso ficasse gravado no corpo dela e na cabeça dela. O corpo dela já sabe também. uhum, Então, quando ela retoma, de repente, quando ela consegue retomar o hábito, ela consegue com mais facilidade e volta a sentir as boas sensações de novo, né? E atingir o objetivo. A uhum. mesma coisa é o hábito ruim, que ele também fica ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não retomá-lo. A gente sempre tem que estar em alerta e buscando afastar cada vez mais o hábito ruim. Sim. E falando do estímulo, desejo, resposta e recompensa, se eu estiver falando muito rápido, você fala porque eu, né? Vou que vou. Então, tá bom. Quando a gente fala desses itens, cada um deles apresenta uma diquinha para a gente poder conseguir criar o hábito. Ele Hum, dá um alerta para a gente. Quando a gente hum, fala de estímulo, uma das coisas que ajudam para criar o hábito é tornar o estímulo claro. Então, quando a gente pensa assim, a gente vai determinar o que a gente quer fazer, que hábito que eu quero mudar. Então, eu quero tomar mais água. Preciso criar o hábito de tomar água. Tem muita gente que tem essa dificuldade. sim. O que eu faço? Eu posso espalhar garrafas de água por vários locais da minha casa. Deixar esse hábito, esse estímulo na minha frente, o mais próximo possível. Isso aumenta a probabilidade de realizar. Quando eu quero fazer atividade física, né? Eu coloco o meu tênis mais próximo, eu coloco a roupa, deixo a roupa já pronta para poder realizar a atividade, né? Então, Eu vou dar determinar. Pode falar. corda e já coloco a roupa da academia. É isso. Coloco que é para não ter a desculpa na mente, entendeu? De É isso falar, aí. ah, tô com preguiça de vestir. Não. É claro, É. né, que é possível agora, gente, porque estamos em quarentena, estamos trabalhando em home office. Então é claro que é possível ficar o dia inteiro de roupa de academia. Mas você falou, eu criei uma deixa, né? Um Você estímulo. Isso, exatamente. O estímulo está ali perto. Fica tem, muito mais fácil de você vai realizar a atividade do que você fugir dela. claro, fica mais fácil. E aí também o que é importante também deixar bem claro para a gente onde e quando eu vou fazer. Quando eu entro nesse processo de compromisso, isso também me ajuda a estimular essa atividade, né? Uhum, Então são diquinhas assim, né? São coisas que parecem besteira, mas que com certeza no processo de criação isso vai ajudar. E aí também tem a possibilidade de você pegar um novo hábito depois de um que você está querendo, que você já faz. Então, por exemplo, uhum, depois de meditar, eu vou ler. Né? Então, é um hábito que você já tem e você legal. associa um novo hábito. Uhum, Mas isso tem que ser uma coisa bem séria e determinada para você. Para que você não fuja, não corra o risco de repente ligar a TV. E ao invés de ler o sim. livro,
né, fazer uma outra coisa, Sim. tá? E essa é a parte do estímulo. E aí a gente vai para o desejo, né? Quando a gente entra nessa parte do desejo, o desejo é fundamental para uma mudança. Sem Uhum. desejo, a gente não muda. Não, sim. Então, a dopamina tem que estar ali, né? Circulando. Pô, É, então, quando a gente fala de desejo, a gente precisa fazer com que o hábito seja atraente. Difícil, né? Porque pô. para quem não gosta de fazer alguma coisa, né? Para quem não gosta de atividade física, por exemplo, mas precisa fazer, Tá, né? Como tornar né? Aquilo atraente. Desafio. essa junção também pode a mesma junção que acontece no estímulo também pode acontecer nesse momento do desejo, né? Unir uma ação que a gente quer fazer com uma que a gente precisa fazer. Que é tomar, por exemplo, tomar um café da manhã e ler um livro. Você toma um café da manhã, que é uma coisa que você quer fazer, e é uma coisa que já está habituado, e você vai e coloca o livro junto, e isso vai facilitar para que você, né, sinta vontade de fazer Foi aquilo. a Priscila, o hábito precisa ser prazeroso. É Exatamente. falando, é você juntar, porque muitas vezes você não vai olhar e falar assim, meu Deus, eu não quero fazer exercício, eu não gosto. Primeiro que você cria isso, aí já entra em crença também, né? Você cria isso, eu não gosto, eu não sou uma pessoa matinal, eu não gosto de exercício e ponto. Aí tem aquela É, outra questão que você já falou. Mas se você juntar, é ótima essa dica que você deu, se você juntar o que você já gosta de fazer e em seguida colocar aquilo, fica muito mais fácil. Muito é mais mais vezes. provável que você faça, com Mais provável. certeza. É. E aí tem uma coisa que até eu vou dar um adendo, né, pensando no que uma coisa que você falou, a crença que a gente estabelece do eu não gosto, eu não sou para isso, ela é muito complicada mesmo. Porque quando Uhum. a gente pensa em criar um hábito, o hábito ele tem que fazer parte da nossa identidade. Isso Tá. né, que é mais profundo. É. Por quê? A gente não pode ficar no raso com o hábito. Por isso que tem que ser uma coisa, tem que ser fácil, tem que ser prazerosa, tem que ter todas essas características, porque tem que fazer parte da gente. Uhum. Então, eu não quero só ir à academia, eu tenho que me tornar um atleta. Sim. Então, não, é uma coisa que você incorpora, né? Então, por exemplo, quando você arruma sua cama, você está incorporando uma identidade de organização. Quando Uhum. você escreve, né, você começa a criar o hábito de escrever, você está incorporando a identidade de criatividade, etc. Então, tudo isso vai batendo nessa crença de que Uhum. eu não gosto, eu não quero, eu não consigo. Por isso Uhum. que as coisas têm que ser devagar, tem que ser com calma, tem que ser um dia de cada vez, né? Tudo isso tem que ser muito. É um processo mesmo, né? Um Sim. processo que não é tão simples assim, mas é Não. prazeroso. Sim. Isso é importante, né? Então, além dessas características, né? Dessas possibilidades, dessas dicas, né? Do café da manhã, juntar com a leitura do livro, tem também a gente se unir a pessoas que queiram a mesma coisa que a gente. Hum. Então, aí já torna, né? Você já torna mais atraente. Por isso que agora, né, com mais frequência, você vê grupos de pessoas de leitura, grupos de pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ter uma vida mais saudável, pessoas que se encontram para poder correr, pessoas que vão para pedalar, né? Porque isso torna, né? Nós somos movidos a relações, né? A relacionamento. Então, isso facilita também e torna muito mais atraente qualquer hábito que a gente queira estabelecer, né? Uhum. E Porque cria um, aí a gente tá. Exatamente. né? A Exatamente. pessoa depende de você ali, você fala assim, nossa, hoje eu não tô com vontade de ir, mas caramba, tem ali a minha amiga me esperando. Fulano tá me esperando. Isso, Você. exatamente. É uma pessoa, um puxando o outro, né? Uma pessoa puxando a outra. Isso alivia o processo, né, de criação do hábito, com certeza. E seguir pessoas também, né? Agora,
a gente está aí, né? O Instagram, Facebook, né? Assim, todas essas mídias. A gente precisa procurar seguir pessoas que também já alcançaram o que a gente está buscando, para poder ter também esse desejo, para que alcançar isso seja atraente, para ter essa motivação. E aí sim, olhar, não é para ficar, né, só no lado negativo, eu não tenho, o fulano tem. Mas não, eu quero conseguir, mas como que o fulano conseguiu? Como que o fulano atingiu? Uhum. No processo, No pro- entender qual é a história. Uhum. É uma referência, né? Quando você tem uma referência E para se guiar. Não que você para vai dar fazer um apoio. do jeito que a pessoa, Isso, né? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, você tem que adaptar ao seu jeito. exatamente. O exemplo É a admiração. é isso que puxa, né? É bacana. Porque aí não é para entrar naquela neura, né, de que eu olhei a moça bonita do Instagram e aí eu tenho que ser igual a moça bonita do Instagram, porque não vai ser não, porque a moça bonita do Instagram, ela tá ali, ela faz um trabalho diferente, ela tem benefícios diferentes, né? A gente acorda de manhã cedinho, vai trabalhar, pega condução, corre Exatamente. para faz coisas diferentes da moça lá. Então a gente precisa ter essa noção. Por isso é referência, né? É referência. Tem que ter Não cuidado. é exato, né? Muito, né? A gente precisa ter essa clareza, né? E aí a gente vai pensando agora, né? Falamos aí de estímulo e falamos de desejo. Esses dois campos, digamos assim, eles estão na fase, né, do problema, quando a gente fala de criar hábitos. Então, é a fase que a gente está olhando ali, vê que tem uma questão, uma coisa para resolver e a gente quer resolver aquilo. E Uhum. aí, quando a gente chega na resposta, a resposta é fazer com que o hábito ele seja mais fácil. Tem que ser fácil, né? Uhum. Não dá para a gente querer fazer coisa difícil, não, porque não vai funcionar, né? A gente não vai aderir. Porque não vai funcionar. Então, mantenha no Vamos tentar no básico primeiro, depois a gente pode evoluir? Pode, porque é até bom evoluir. Mas vamos, para começar, vamos tornar as coisas mais fáceis, né? Uhum. Então a gente precisa diminuir os passos para chegar até o hábito. Vamos pensar, frequentar, vamos pensar aqui um exemplo mais simples, né? Para frequentar uma academia. Vamos lá. Não sou uma pessoa muito ligada à atividade física. Aí, ao invés de eu facilitar, não, eu vou e resolvo que eu vou para academia depois de que eu chegar em casa do trabalho. Eu vou para casa primeiro e depois eu vou para academia. Hum, Vou olhar para o sofá. O sofá vai fazer assim para mim, vou fazer assim pro sofá. Faço o quê? Vou pro sofá. claro. Sofá é mais atraente. Muito mais gostoso, o sofá tá muito mais legal nesses horários, né? Então a ideia é você colocar dentro do seu fluxo de vida e não colocar mais empecilhos para você aderir ao hábito. Então Uhum. vamos colocar essa academia antes de ir para casa, porque quando a gente chegar em casa a gente só relaxa. E aí Exatamente. serve até como um estímulo também, né? Um segundo passo para dar uma recompensa, que é o próximo item. Serve até como uma recompensa. Eu vou para academia, aí eu vou para casa, faço alguma coisa relaxante em casa. Isso já é um ponto a mais para poder manter esse hábito. Não vamos complicar, não, porque o negócio vai ser difícil, né? Então, aí realizar a atividade física, aí resolve que não gosta de acordar cedo, não gosta da atividade e resolve que vai fazer atividade 5 horas da manhã. Não vai, né? Vai dar ruim. Não vai Vai fazer, não. Não vai, dar gente. Eu, tudo certo. eu sou uma pessoa que eu não posso jamais fazer um negócio desse. Adoro Então, dormir, eu vou acordar 5 horas da manhã para fazer academia, fazer uma atividade. Mas eu é queria. muito difícil. Poderia, seria fantástico, incrível, mas não vai rolar. Então, vamos pensar, né, de uma maneira real. Aí a Uhum. Fátima até falou, adoro meu sofá. O sofá é legal, Fátima. O Tô- sofá é bom, o sofá é gostoso. Abraço. Mas então esse que é o problema dele, ele é maravilhoso, mas não na hora que a gente quer, né, criar o hábito, não, porque ele vai sabotar a gente. É. Então a gente tem que facilitar um pouco a nossa vida. Quando a gente fala em alimentação,
quero melhorar minha alimentação. Já deixa certinho, pega um dia, já faz, já corta os legumes, corta as frutas, deixa tudo facinho, né? Para poder pegar e só comer durante o restante da semana. Isso vai te ajudar. Porque se você for pensar, tenho que ir no mercado para poder comprar fruta, vou pegar o chocolate que está aqui e faço na geladeira. Organização, Né? Acho que a Exato. organização é uma parte essencial quando a gente cria Exato. e principalmente para manter o hábito. A organização, rotina, Porque o colocar. hábito já vai fazer isso, né? O hábito, a tendência dele é já colocar a gente dentro de uma rotina também. Então, se a gente conseguir se antecipar para facilitar, para que o hábito fique o menos trabalhoso possível, vai ser muito mais fácil a gente entrar nessa rotina. Sim. Né? Então, a gente precisa também ajudar um pouquinho nesse sentido, né? E aí a gente vai para a parte boa do hábito, que é a recompensa. Tá, claro. Né? Porque é tudo difícil, difícil, difícil? Não, gente, tem uma parte boa, tá? A Sara. Todo. Tem tudo ruim, mas tem coisa boa também. Tem. A Sara falou, Samanta, me dê forças para as 5 horas da manhã. Então, não tenho, não. Eu não jamais terei. Jamais terei, cara. Criança, eu dormia debaixo das coisas, minha mãe me achava dormindo debaixo da mesa, debaixo dos lugares, do nada. Não vou acordar às 5 horas da manhã. Então, o seu vai ter que ser encaixado em outro horário. Exatamente. E aí, quando a gente vai falar de recompensa, é tornar o hábito satisfatório. Né? Ele tem que satisfazer, a gente tem que se sentir bem recompensado com ele. E aí, o ideal é usar reforços imediatos, por exemplo, pensando, né, aí no foco, né, do seu trabalho. A pessoa conseguir criar um hábito positivo para poder realizar os sonhos, para poder, sei lá, para poder viajar, para poder fazer o que quiser, né? Vamos pensar no reforço imediato? A pessoa quer viajar no final de ano. O que ela pode fazer? Ela pode abrir uma poupança e cada dinheirinho que ela não gastar na hora que ela sai de casa, ela depositar nessa poupança. Ah, Samanta, mas esse hábito não é imediato por quê? Porque ele pode abrir o aplicativo do celular a qualquer momento e ver quanto ele está poupando. E isso vai trazer uma satisfação para ele. Isso vai fazer com que ele se sinta melhor e vai fazendo com que ele repita o comportamento. Porque a poupança está crescendo, a viagem está mais próxima. Então, aquilo, né? Quando você visualiza que aquilo está acontecendo e que está criando uma recompensa para você, você automaticamente se motiva mais. E aí você mantém, continua e até faz coisas melhores, né? Exatamente. E aí, até o exemplo que eu dei anteriormente, né? Você exercitou e se oferece, se dá de presente uma massagem relaxante, né? Isso também. Então, colocar aí nesse processo sensações que vão te trazer a ideia de recompensa para você manter esse comportamento. E aí também, uma das formas também é aquela medição, né? Medir quantas vezes você realizou o hábito, né? Ter aquele quadrinho, aquele rastreador de hábito. Calendáriozinho que você coloca um xizinho de todos os dias em que você conseguiu atingir a sua meta, o seu objetivo. Oi? Tem app para isso? Exato. Tem sim. Tem de várias formas, assim. Tem aplicativos muito legais falando em mudança de hábito, né? E até para quem tem a questão de escrever mesmo, isso também é bom, porque faz a pessoa sentir, né, realmente, né, a recompensa, colocar num lugar e passar por ele sempre também. Ter essa facilidade, né, reconhecer com facilidade o avanço, e isso também vai trazendo essa satisfação. Então, falamos aí, como criar o hábito? Temos aí tornar o hábito claro, tornar ele fácil, tornar ele atraente e tornar ele satisfatório. Esse é o caminho. São as dicas, né, assim, que a gente pode utilizar para poder atingir esse objetivo.
Uhum. Aí nós vamos para o outro lado da moeda, para eliminar os maus hábitos. Sim. Quando eu falo isso assim, né? Exatamente porque, né? É mais difícil, é uma coisa que não é exatamente eliminar. Os hábitos, eles provocam na gente, nos nossos sentimentos, um entorpecimento. É quase um retroalimentar, sabe? Então, o que acontece? Eu me sinto mal porque comi demais. Aí eu vou e como demais para parar de me sentir mal. É. Sim. Aí a gente entra no círculo vicioso. Uhum. Estou preocupada com a minha saúde e fiquei ansiosa. Aí eu vou, pego um cigarro. Aí eu aumento a possibilidade de ficar doente. Fico mais ansiosa, Mais cigarro. mais cigarro. É. Então, é um círculo vicioso. Os hábitos ruins, eles são assim, porque eles trazem aquela recompensa imediata. Eles trazem aquela coisa, né? E variada, né? O tempo todo. Então, quando a gente pensa em fast food, é tudo fácil e variado. Muito fácil. Sim. Te entrega fácil, você não tem trabalho nenhum, tá tudo bonitinho, certinho, e é só você comer. E tem variedade. É. A hora que você quiser. Né? E o acesso é ali, pegou e foi embora. Então, Uhum. para a gente eliminar, né, os hábitos, a gente tem que fazer exatamente o inverso que a gente faz para criar. Então, lá no estímulo, a gente falou de tornar ele claro. Aqui, para poder eliminar o hábito, o mau hábito, a gente vai tornar ele invisível. Então, o celular é um hábito ruim para mim, que eu gasto muito tempo no celular. O que eu posso fazer? Colocar ele em outro local na minha casa. Se eu estou no trabalho, eu peço para alguém ficar com ele até eu terminar uma atividade que é importante. Interessante. Então, tem esses artifícios para que Hum. você se afaste dos seus hábitos que são negativos. É que Hum. o principal, né, nessa questão dos hábitos negativos, é a gente ter consciência de que é um hábito negativo. Uhum. A gente tem que admitir isso. É. Porque Senão, quantas vezes a gente gasta horas ali no celular e a gente olha e fala, nossa, perdi tanto tempo, mas perdi, já foi, ok. ok. Vida que segue. Continua ali olhando o celular. Então a Então, gente tem que ter essa consciência de olhar para esse lado negativo, né? Então, tornar ele invisível é essa função, você realmente retirar os estímulos que são do ambiente. uhum. Antes era colocar, agora a gente retira. Uhum. Tornar, quando a gente fala do desejo, né, que é tornar ele atraente, nesse caso, a gente vai tornar ele desinteressante. Então, a gente vai ressaltar os benefícios de evitar esse mau hábito. E isso é aquele exercício mais difícil, porque você vai ter que olhar o cigarro e tentar olhar para ele de outra maneira. É. Você vai ficar sentado no sofá com a roupa da academia, você vai ter que ressaltar qual que são os benefícios de eu evitar ficar sentada no sofá. Então, eu Uhum. levanto. Então, esse é um exercício um pouco mais delicado. Uhum. Mas se você já retirou esses estímulos da sua frente, você acaba se sentindo um pouco mais motivado para poder também ter tornar esse hábito desinteressante, né? Uhum. Porque a sequência, a gente acaba saindo ganhando quando a gente repete e a gente quer fazer, né? Na resposta, a gente tem que tornar ele fácil. Aqui, a gente vai tornar ele difícil. Então, lá a gente tinha que diminuir os passos até chegar no hábito. Aqui a gente vai ter que aumentar a distância. Uhum. Então, estou perdendo muito tempo assistindo TV. Tiro a TV do quarto. Porque eu perco tempo e eu durmo mais tarde. Uhum. Né? Então, restringir também as escolhas que vão beneficiar, né, no futuro. Reduzir, por exemplo, a compra. Você vai comprar, reduzir as compras dos alimentos calóricos vai impedir que você coma os alimentos calóricos.
Você vai reduzir agora, para o futuro você ter o benefício. Sim. Então, não vai ter lá na sua cara, né, o chocolate, o refrigerante. A probabilidade de você ir procurar uma outra coisa que seja mais saudável, que esteja na sua casa também é muito maior. Uhum. Então, você já elimina e a possibilidade de comer errado no futuro. Deixar o cartão de crédito em casa. Olha que desafio, hein? Se tiver paciente meu aí assistindo, vai se recordar. Então, tem celular agora, vai ter que deixar. Ai, Jesus! Não quer se livrar do mau hábito? Vai ter que deixar. Meu, meu. É. Eu sou daquelas que já falei para quebrar o cartão de crédito. Falei, quebra, pode quebrar. Quebra que vai dar certo. Quebrou e funcionou. Tá vendo? Menina, Funciona, gente. É funciona. drástico, é drástico. As pessoas odeiam um pouco, mas funciona. Mas algumas drásticas são necessárias, né? Porque chega num momento em que o que você está gastando é muito grande, é um volume muito grande, né? Você está tendo um prejuízo muito grande. Então, isso precisa acontecer, né? Fomos para a resposta, que é para o tornar difícil, que é a resposta, e agora nós vamos para a recompensa. Lá era tornar satisfatório, aqui é tornar totalmente insatisfatório. Então, você vai arrumar uma pessoa, um parceiro de responsabilidade. E essa pessoa vai ser responsável por te ajudar a não ter aquele comportamento. Alguém que está do seu lado e pode dar aquela puxadinha na orelha. Pensar em alguém que vai observar o seu comportamento e vai te ajudar a não realizá-lo. Tem também a possibilidade de criar contrato de hábitos. Na indicação que eu vou dar depois no final, né, de leitura, que é o... No final, não posso falar agora, né, já? Que é o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele cita um caso, né, que um senhor, ele precisava perder peso, ele fez um contrato com a esposa e com o personal trainer dele. Então, se ele retomasse os hábitos negativos, ele ia pagar a mais para o personal, um valor alto, e também tinha uma consequência com a esposa. E era um contrato mesmo, escritinho, bonitinho. Porque isso traz compromisso. Sim, compromisso. E quando a gente está aberto para realizar uma mudança, a gente estabelece compromisso, a gente segue o compromisso. Então, isso vai ajudar você a se afastar, porque por isso que o eliminar fica complicado, porque você talvez não elimine totalmente, mas você se afasta do hábito ruim e você estabelece um vínculo maior com um hábito que é melhor. Uhum. Só falei horrores, né? Não, que a gente quer ouvir, né? Nossa, muito bom o passo a passo, hein? Gostei bastante. Então é o contrário. Sim. É o contrário. Basicamente é isso. Sim. É. Sim. Mas muito bom, Sam. Gostei. Depois repete o nome do livro, porque eu perdi. Mas Repito. É o Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Isso, do James Clear. Ele tem uma ideia, né, que os hábitos, eles precisam ser vistos no pouquinho. Por isso que são hábitos atômicos. Que para ele é o processo que deve ser valorizado. Então, você vai pensar no hábito do pequeno para o maior. Você vai pensar no processo e não no objetivo final. Porque o objetivo final acaba te massacrando e você acaba se desmotivando e não quando você esbarra em um obstáculo ou esbarra em um objetivo, você se desmotiva e você não mantém. E a ideia é manter o processo, né? É manter o hábito. É claro. É, né? Muito legal. Porque o manter livro é muito legal. Né? Você cria, até cria. Vai, digamos assim. Até cria. Mas manter, aí é que há. Aí é Exato. Que pega, né? Tá certo, tá certo. A próxima pergunta é: por que temos medo, mesmo que inconsciente, de mudar
e substituir um hábito? Por que que a gente trava? Então vamos lá, né? Quando a gente fala de hábito, criar hábito, a gente está falando de mudança. Qual é o ser humano, eu não conheço, que não tem medo, mesmo que seja pequenininho, aquele friozinho na barriga, quando vai pensar em alguma mudança, seja ela qual for. Então, naturalmente, a mudança ela já causa um medo, já causa uma estranheza, né? A gente tem, por natureza, já sentir isso, por menor que seja a mudança. Então, e dependendo do grau de dificuldade da mudança, a gente vai ter mais dificuldade de aderir ao hábito. Porque é da nossa natureza já ter essa resistência. Algumas pessoas têm um pouco menos, outras pessoas têm um pouco mais, mas quase que esse medinho é quase generalizado. Dá um friozinho na barriga, né? Quando a gente vai pensar nessa mudança. Oh. E mudar de comportamento é uma coisa complicada. Não é tão simples. Por isso que a gente desiste quando tem esse primeiro impacto. Às vezes a gente não atinge o que a gente quer logo de cara. Então isso, a gente acaba criando essa resistência e o medo faz parte desse processo. Além disso, a gente tem uma tendência a pensar negativo. Nós falamos. Né? Tá, sim. A gente tem uma tendência a pensar negativo, a gente tem uma tendência a achar que a gente não é bom o bastante, a gente avalia a nossa competência com um pouquíssimo cuidado, e aí a gente acaba se colocando já na posição de fracasso. Então, quando eu penso na Beyoncé, que eu quero ser, eu paro aqui, ó. Nunca, não vou ser nunca a Beyoncé, mas eu não vou mesmo ser a Beyoncé, mas eu posso entender o que é realmente ser a Beyoncé para mim. Sim, sim. E aí continuar, mas dentro da minha realidade, e não na realidade da Beyoncé. Só que para isso eu não posso me sentir fracassada. E a nossa tendência é pensar negativo, e quando a gente tem dificuldade de aderir a algum hábito, a gente já pensa que não vai conseguir. E aí a gente entra de novo naquele processo de pensamento, emoção e comportamento. Se eu penso que eu não vou conseguir, eu já vou me sentir fracassado, não faço nada. Ou recuo no comportamento. Ou recuo. E isso também é um reflexo de medo. Esse pensamento causa. O fracasso dá o quê? Fracasso é medo, é tristeza, é angústia, ansiedade, é raiva. Então, essa junção maravilhosa, a gente acaba voltando, né? Voltando às casas. E aí entra também essa questão da gente focar no objetivo e acabar não aproveitando o processo, né? Alguns medos a gente tem que observar com cuidado, porque se o medo ele acaba te paralisando por completo, só que está paralisando várias áreas da sua vida e é um medo quase que irracional, aí a gente precisa de ajuda. Aí não é só uma simples mudança de hábito. Por isso que a gente tem que olhar com cuidado essa característica. É algo medo paralisante, sim. O medo paralisante é um medo que vai te causar uma ansiedade maior e que pode ser que você precise de ajuda. Então, e aí você vai paralisar em todas as áreas. Por isso que tem que entender o que é esse medo. Mas o medo de mudança, ele é normal e ele acontece mesmo. Só que o medo que é o normal, natural, digamos assim, né? Ele não vai te travar. Você precisa se reorganizar, entender qual é o seu objetivo real, entender se você não está tendo uma ilusão com relação ao seu objetivo, para você poder realmente se colocar no lugar certo e seguir em frente. Então, ele só não pode realmente te travar no processo. Sim, sim. A Priscila até colocou aqui, deixa eu ver. Essa tendência é terrível, a tendência do medo, né? Nos ensina a trabalhar isso. No medo. Acho que é. Basicamente, eu falo uma coisa, talvez Priscila me odeie um pouco. Desculpa, Priscila, mas eu vou falar uma coisa. Que é assim, ó, é o seguinte. Deu medo? Vai com medo mesmo.
Porque não existe uma outra possibilidade. Normalmente esse medo é um medo de ansiedade, né? Só não pode paralisar. Se paralisar é aquela ansiedade ruim que a gente não quer. Mas se esse medo é de uma ansiedade que dá pra gente aprender a lidar com ela sem ajuda, sem aquela ajuda, né? Que realmente é um pouco mais elaborada, digamos assim, vai estar com medo, vai com medo mesmo. Tenta. Porque a mudança de hábito, principalmente, a base dela é tentativa e erro. Você vai tentar, vai ver como é que vai ser. Se não der certo, você tenta de novo, tenta de outro jeito. E é assim que a gente funciona. A gente precisa aprender a lidar com o medo, não só como se ele fosse um monstro incrível, fantástico, que tivesse todo o controle sobre a nossa vida. O medo, ele vai existir, ele faz parte da nossa vida e precisa existir, porque senão a gente tava, tava meio complicado para nós aí. Já tava morto já, na verdade, né? Tava ruim para nós aí, né? A gente ia abraçar leão e não é essa a ideia, né? Então, ele tem uma função e a função dele é extremamente importante. Ele só não pode paralisar. Paralisou, não consegue fazer nada, os pensamentos estão exagerados a respeito de coisas que são simples, aí a gente vai para aquela ajuda. Uhum. Mas na hora, esse medo dessa mudança, de mudar comportamento, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai lá e é isso aí. Parte pra Não existe outra forma de lidar com medo. Não existe não, que é muita prepotência minha. Mas eu não conheço outra forma de lidar com esse medo de ansiedade, a não ser dar de cara com ele. Uhum. E testar. Porque esse medo você vai saber lidar. Testa. Se não der certo, testa de outro jeito. Só não pode desistir. Ajusta e vai. Né? Vai ajustando e vai mudando. Muito bom, muito bom. Tá super respondido. Vamos lá. Por que, Samantha? A gente já tá quase acabando o tempo, viu? Então eu vou acelerar. Por que... passa muito rápido. Por que ter a sensação que uma mudança pequena não vale nada? Então, é aquilo, né? Eu costumo dizer que o nosso problema, quando a gente fala de eu quero me sentir feliz, é que a gente acha que felicidade é um evento. Sabe aquelas coisas assim fantásticas, incríveis, luzes, neon, esse tipo de coisa? E aí isso, né? Muito fogo, muita luz, muito brilho, né? E é isso que é uma felicidade. Mas na verdade não. A felicidade são os pequenos momentos diários que nós temos nessa simplicidade. Os pequenos, os bons dias, os abraços, as risadas, o bem feito no trabalho, o abraço do amor. Isso aqui é felicidade. Porque a felicidade são momentos, ela não pode ser um grande evento. E a mesma coisa acontece com essa questão da mudança. A gente acaba achando que o que vale é ser a Beyoncé. O que vale é o objetivo maior. Só que a gente não aproveita o processo quando a gente só foca nesse objetivo. A mudança, ela é gradual. A gente não muda de uma hora para outra. A gente não aprende as coisas de uma hora para outra. Quando a gente está na escola, como que é na escola? A gente vai passando de série em série, vai aprendendo as matérias, né? E é assim que a gente vai conseguindo se desenvolver. Com qualquer mudança, é assim também. Então, a gente precisa entender que o processo vale muito mais, porque o processo são as pequenas vitórias. Vale muito mais, porque aí você já está motivado para quando você chegar nesse objetivo. E o hábito, nesse caso, ele se mantém a partir do processo. Ele não vai se manter por causa do objetivo. Porque, vamos pensar assim, quando a gente tem como objetivo tirar a habilitação. Quando eu tiro a habilitação, qual é o meu próximo objetivo? Comprar o carro. Eu compro o carro, qual é o meu próximo objetivo? Não sei. Porque quando eu penso no carro, na habilitação, eu penso né? Sim. É isso aí, parou aí. O hábito é a mesma coisa. Eu começo um hábito e aí eu atingo o meu objetivo, que é acordar às 6 da manhã todos os dias.
a probabilidade de você chegar nesse objetivo e você retroceder é muito grande. Porque ele tem que se manter. Só que para ele se manter, você vai ter que encontrar uma motivação, nem que seja pequena, para você também continuar. E aí você vai encaixando outras coisas, né? E em um outro momento a gente pode falar sobre isso. Só que aí o processo, ele não pode parar quando você atingiu esse objetivo. Porque é quase um sinal de que talvez você não tenha adquirido o hábito da maneira correta. Sim, é verdade. Porque o hábito tem que se manter. E ele só se mantém no processo. Ele só se mantém com essas pequenas vitórias. Com esses passinhos que a gente dá e a gente vai se recompensando e vai se sentindo bem com eles. E isso vai mantendo. Então, por isso que a gente tem essa tendência a achar que não vale a pena. Interessante. Nossa, verdade mesmo. E esse ajuste de lentes em olhar e ver o processo e enxergar nas pequenas mudanças uma vitória, realmente comemorar as pequenas coisas, né? Você enxergar. Esse ajuste de lente, ele é essencial. E eu vou bater nessa tecla até o final. Quem me conhece a fundo sabe o que eu falo isso sempre. É você mudar, porque assim, é aquele se eu tivesse uma academia perto de casa, vou usar esse exemplo. Se eu tivesse academia perto de casa, eu emagreceria. Se eu tivesse tal coisa, se eu ganhasse na loteria, eu conseguiria ir para Disney, tá? Exato. Isso. Agora, e se a gente muda o se por apesar de? Se você apesar de você olhar assim, apesar de eu não ter uma academia perto de casa, eu vou me esforçar para fazer isso aqui em casa. Ou eu vou no caminho, sei lá, pro trabalho eu vou fazer. Então, apesar de ser mais difícil, eu vou. Apesar de eu não ganhar na loteria e não ter o dinheiro agora, apesar disso, eu vou me fazer isto para chegar no meu objetivo. Então, quando você usa o apesar de, você não está ignorando o problema, porque tem isso também. As pessoas que me conhecem, você é muito otimista, Tássia, só que elas sabem também que eu sou muito realista. Sim. Mas o meu otimismo é real. Quando eu olho, eu sei o que é a dificuldade. Então, quando você joga o apesar de, você não está ignorando o problema. Porque você tem que enxergar o problema. Aquilo que você falou no início. Você tem que enxergar o mau hábito. Se você não enxerga sombra o mau hábito, você não tem como, eu vou colocar, combatê-lo. Sim. Tem que enxergar. Então, esses pequenos ajustes aí na lente é muito importante. Então, enxergar um processo, as pequenas vitórias é essencial. E ser justo com a gente também, né? Exato. Porque é fazer justiça. É fazer com que nós mesmos consigamos nos reconhecer como vitoriosos no processo. E não só o ganhador da loteria. Exato. Então, apesar de não ganhar na loteria, eu vou juntar minha graninha, vou mudar meus hábitos e vou conseguir o dinheiro para ir. Então, não é um otimismo maluco. É dentro de uma possibilidade. A possibilidade existe. Sim. Você pode, de repente, não ir daqui 2 meses, mas por que não ir dentro das suas possibilidades? E ser justo com você e se ver vitorioso no processo, né? Então, você só vitorioso quando eu ganhar na Mega Sena? Não. Sim. Ser justo e ter compaixão por nós mesmos. Quão difícil é a gente ter compaixão por nós mesmos. A gente muitas vezes tem compaixão pelo terceiro, pelo outro. E aí é muito fácil você... Mas quando é pra gente, quando a gente olha pra nós, a gente acha que não, você fez errado. Você... Nossa, mas é um massacre interior. Bom, é o seguinte, então, o tempo tá correndo aqui, já vai desligar. Meu Deus! Obrigada, viu? Adorei. Muito obrigada. Foi, assim, muito útil, tenho certeza, para todo mundo. Agradeço de coração, viu? Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade e qualquer coisa eu tô aqui. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigada, um beijo. Boa noite. Gente, bom, é isso.
Essa foi a nossa quarta live da série Pega Esse Sonho. Espero que vocês tenham gostado. O tempo tá passando e eu preciso correr. E fiquem ligados, a semana não vai ter live, mas vai ter outras